43. Comissão Representativa, instituída no art. 58, parágrafo 4º. Sua função é representar o CN durante o recesso parlamentar. Haverá apenas uma, eleita por suas casas na última sessão ordinária do período legislativo. Funcionamento e atribuições. 44. Funcionamento do Congresso Nacional. O CN desenvolve sua atividades por legislatura, sessões legislativas ordinárias ou extraordinárias, sessões ordinárias e extraordinárias. A legislatura tem a duração de 4 anos, início ao término do mandato dos membros da Câmara dos Deputados. 44. Par. Único. O Senado é contínuo por ser renovável parcialmente em cada período de 4 anos. 46. Parágrafo 2º. Sessão legislativa ordinária é o período em que deve estar reunido o Congresso para os trabalhos legislativos. 15:02 a 30:06 e 1:08 a 15:12. Esses espaços de tempo entre as datas constituem o recesso parlamentar, podendo, durante ele, ser convocada sessão legislativa extraordinária. Sessões ordinárias são as reuniões diárias que se processam no dias úteis. Reuniões conjuntas são as hipóteses que a CF prevê. 57, parágrafo 3º, caso em que a direção dos trabalhos cabe à mesa do Congresso Nacional. 57, parágrafo 5º. Quórum para deliberações. As deliberações de cada casa ou do Congresso em câmaras conjuntas serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria de seus membros, salvo disposição em contrário. Art. 47, que podem ser os casos que exigem maioria absoluta. Arts. 55, parágrafo 2º, 66, parágrafo 4º e 69, por 3/5, 60, parágrafo 2º, e por 2/3, 51, e 52, par ponto único e 86. 45, atribuições do Congresso Nacional. Atribuições legislativas. 48, 61 a 69, meramente deliberativas. 49, de fiscalização e controle. 50, parágrafo 2º, 58, parágrafo 3º, 71 e 72, 166, parágrafo 1º, 49, RICS-X, 51, e em 84, XIV, de julgamento de crime de responsabilidade. 51, e 52, e segundo, 86, e constituintes. 60. Procedimento legislativo. 46. Conceito e objeto. Entende-se o conjunto de atos, iniciativa, emenda, votação, sanção, veto, realizados pelos órgãos legislativos visando a formação das leis constitucionais, complementares e ordinárias, resoluções e decretos legislativos. Tem por objeto, art. 59, a elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, ordinárias, delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. 47, atos do processo legislativo. A iniciativa legislativa é a faculdade que se atribui a alguém ou a algum órgão para apresentar projetos de lei ao legislativo. B. Emendas constituem proposições apresentadas como acessória a outra, sugerem modificações nos interesses relativos à matéria contida em projetos de lei. C. Votação constitui ato coletivo das casas do Congresso. É o ato de decisão, 65 e 66, que se toma por maioria de votos, simples ou absoluta, conforme o caso. D. Sanção e veto são atos legislativos de competência exclusiva do presidente. Somente recaem sobre projeto de lei. Sanção é a adesão. Veto é a discordância com o projeto aprovado. 48. Procedimento legislativo é o modo pelo qual os atos do processo legislativo se realizam. Distingue-se em 1. Procedimento legislativo ordinário. É o procedimento comum, destinado à elaboração das leis ordinárias. Desenvolve-se em 5 fases: a introdutória, a de exame do projeto nas comissões permanentes, a das discussões, a decisória e a revisória. 2. Legislativo sumário.
Se o presidente solicitar urgência, o projeto deverá ser apreciado pela Câmara dos Deputados no prazo de 45 dias, a contar do seu recebimento. Se for aprovado na Câmara, terá o Senado igual prazo. 3. Legislativos especiais. São os estabelecidos para a elaboração de emendas constitucionais, de leis financeiras, de leis delegadas, de medidas provisórias e de leis complementares. Estatuto dos Congressistas. 49. Conteúdo. Entende-se como o conjunto de normas constitucionais, que estatui o regime jurídico dos membros do CN, prevendo suas prerrogativas e direitos, seus deveres e incompatibilidades. 53 a 56. 50. Prerrogativas. A CF/88 restituiu aos parlamentares suas prerrogativas básicas, especialmente a inviolabilidade e a imunidade, mantendo-se o privilégio de foro e a isenção do serviço militar, e acrescentou a limitação do dever de testemunhar. A inviolabilidade é a exclusão de cometimento de crime por parte de parlamentares por suas opiniões, palavras e votos. 53. A imunidade não exclui o crime, antes o pressupõe, mas impede o processo. Privilégio de foro. Os parlamentares só serão submetidos a julgamento, em processo penal, perante o STF. 53, parágrafo 4º. Limitação ao dever de testemunhar. Os parlamentares não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações. 53, parágrafo 5º. Isenção do serviço militar. Mesmo que o congressista queira incorporar-se às Forças Armadas, em tempo de guerra, não poderá fazê-lo por sua exclusiva vontade, salvo se renunciar o mandato. 51. Direitos. Os congressistas têm direitos genéricos decorrentes de sua própria condição parlamentar, como os de debater matérias submetidas à sua Câmara e às comissões, pedir informações, participar dos trabalhos, votando projetos de lei, salvo impedimento moral por interesse pessoal ou de parente próximo na matéria em debate, tudo na forma regimental. 52. Incompatibilidades. São as regras que impedem o congressista de exercer certas ocupações ou praticar certos atos cumulativamente com seu mandato. São impedimentos referentes ao exercício do mandato. Não interditam candidaturas, nem anulam a eleição. São estabelecidas no art. 54. Podem ser funcionais, negociais, políticas e profissionais. 53. Perda do mandato. Seu regime jurídico disciplina hipóteses em que ficam sujeitos à perda do mandato, que se dará por cassação. É a decretação da perda do mandato, por ter o seu titular incorrido em falta funcional, definida em lei e impunida com esta sanção. Art. 55, e em sexto. Extinção do mandato é o perecimento pela ocorrência de fato ou ato que torna automaticamente inexistente a investidura eletiva, tais como a morte, a renúncia, o não comparecimento a certo número de sessões expressamente fixado, perda ou suspensão dos direitos políticos. 55, e reviver. Do Poder Executivo. 54, eleição e mandato do Presidente da República. É eleito, simultaneamente com o vice-presidente, dentre brasileiros natos que preencham as condições de elegibilidade previstas no art. 14, parágrafo 3º. A eleição realizar-se-á, em primeiro turno, no primeiro domingo de outubro e, em segundo turno, se houver, no último domingo de outubro, do ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente. O mandato é de 4 anos, art. 82, do qual tomará posse, no dia 01/01 do ano seguinte ao de sua eleição, perante o CN, em sessão conjunta, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. 55. Substitutos e sucessores do presidente. Ao vice cabe substituir o presidente, nos casos de impedimento, e suceder-lhe no caso de vaga, e, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o presidente, sempre que por ele for convocado para missões especiais. 79, par ponto único. Os outros substitutos são:
o presidente de Câmara, o presidente do Senado e o presidente do STF, que serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência, se ocorrer o impedimento concomitante do presidente e do vice ou no caso de vacância de ambos os cargos. 56. Subsídios. O presidente e o vice têm direito a estipêndios mensais, em forma de subsídios em parcela única, que serão fixados pelo CN, art. 49, VIN. 57. Perda do mandato do presidente e do vice. Cassação. Extinção, nos casos de morte, renúncia. Perda ou suspensão dos direitos políticos e perda da nacionalidade brasileira. Declaração de vacância do cargo pelo CN, arts. 78 e 82. Ausência de pais por mais de 15 dias, sem licença do CN, art. 83. 58. Atribuições do Presidente da República. São as enumeradas no art. 84, como privativas do Presidente, cujo parágrafo único permite que ele delegue as mencionadas nos incisos 6º e XXV, primeira parte aos ministros, ao Procurador-Geral ou ao Advogado-Geral, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações. 59. A responsabilidade do Presidente da República. No presidencialismo, o próprio presidente é responsável, ficando sujeito a sanções de perda do cargo por infrações definidas como crimes de responsabilidade, apuradas em processo político-administrativo realizado pelas casas do Congresso, além de crimes comuns, definidos na legislação penal. O processo divide-se em duas partes: juízo de admissibilidade do processo e processo e julgamento. Do Poder Judiciário. 60. A função jurisdicional. Os órgãos do Judiciário têm por função compor conflitos de interesse em cada caso concreto. Isso é a função jurisdicional, que se realiza por meio de um processo judicial, dito, por isso mesmo, sistema de composição de conflitos de interesses ou sistema de composição de lides. 61. Jurisdição e legislação. Não é difícil distinguir as jurisdição e legislação. Esta edita normas de caráter geral e abstrato e a jurisdição se destina a aplicá-las na solução das lides. 62. Jurisdição e administração. Jurisdição é aquilo que o legislador constituinte incluiu na competência dos órgãos judiciários, e administração que conferiu aos órgãos do executivo, que, em verdade, não se limita à execução da lei. Nesse caso, ato jurisdicional é o que emana dos órgãos jurisdicionais no exercício de sua competência constitucional respeitante à solução de conflitos de interesses. 63. Órgãos da função jurisdicional. STF, STJ, Tribunais Federais de Juízes Federais, Tribunais de Juízes do Trabalho, Tribunais de Juízes Eleitorais, Tribunais de Juízes Militares, Tribunais de Juízes dos Estados e do Distrito Federal. Supremo Tribunal Federal. 64. Composição do STF. Compõe-se de 11 ministros, que serão nomeados pelo presidente, depois de aprovada a escolha pelo Senado, dentre cidadãos com mais de 35 e menos de 65 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. 65. Competência. Constam do art. 102, especificadas em 3 grupos. 1. As que lhe cabe processar julgar originariamente. 2. As que lhe cabe julgar, em recurso ordinário, inc. E 3. As que lhe toca julgar em recurso extraordinário, inc. E as atribuições judicantes previstas no incisos do 102, têm, quase todas, conteúdo de litígio constitucional. Logo, a atuação do STF, aí, se destina a compor lide constitucional, mediante o exercício da jurisdição constitucional. Superior Tribunal de Justiça. 66. Composição. Compõe-se de no mínimo 33 ministros, nomeados pelo presidente, dentre brasileiros com mais de 35 e menos de 65 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, depois de aprovada a escolha pelo Senado, sendo a. 1/3 dentre juízes dos tribunais regionais federais e 1/3 dentre desembargadores dos tribunais de justiça, indicados na lista tríplice elaborada pelo próprio tribunal.
b. 1/3, em partes iguais, dentre advogados e membros do MP Federal, Estadual, do Distrito Federal, alternadamente, indicados na lista sextupla pelos órgãos de representação das respectivas classes, de acordo com o art. 94. 67. Competência. Está distribuída em 3 áreas. 1. Competência originária para processar e julgar as questões relacionadas no INC. I. Do art. 105. 2. Para julgar em recurso ordinário, as causas referidas no INC. I. 3. Para julgar, em recurso especial, as causas indicadas no INC. I. 68. Conselho de Justiça Federal. Funciona junto ao STJ, cabendo-lhe, na forma da lei, exercer a supervisão administrativa e orçamentária da Justiça Federal de primeiro e segundo grau. 105, par. Único. Sua composição, estrutura, atribuições a funcionamento vão depender de lei. Justiça Federal. 69, Tribunais Regionais Federais. Compõe-se de, no mínimo 7 juízes, recrutados quando possível, na respectiva região e nomeados pelo presidente dentre brasileiros com mais de 30 e menos de 65 anos, sendo a. 1/5 dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do MP Federal, com mais de 10 anos de carreira, indicados na forma do art. 94. B. Os demais mediante promoção de juízes federais com mais de 5 anos de exercício, alternadamente, por antiguidade e merecimento, art. 107. Sua competência está definida no art. 108. 70. Juízes federais. São membros da Justiça Federal de primeira instância, ingressam no cargo inicial da carreira, substituto, mediante concurso, com participação da OAB em todas as suas fases, obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de classificação, art. 93, e compete a eles processar e julgar as causas em que a União for interessada, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Cada Estado, como o Distrito Federal, constituirá uma seção judiciária que terá por sede a capital. 110. Justiça do Trabalho. 71. Organização. Sua organização compreende o TST, que é o órgão de cúpula, os Tribunais Regionais do Trabalho e as Juntas de Conciliação e Julgamento. 111. O TST compõe-se de 27 ministros, mais de 35 e menos de 65 anos, nomeados pelo presidente, após aprovação do Senado, sendo 17, 11 juízes de carreira, 3 advogados, 3 do MP do Trabalho, togados vitalícios e 10 classistas temporários, com representação paritária dos trabalhadores e empregadores. 111, parágrafo 1º. Os TRT serão compostos de juízes nomeados pelo presidente, sendo 2/3 de togados vitalícios e 1/3 de juízes classistas temporários. 112 a 115. As juntas serão instituídas em lei, compondo-se de um juiz do trabalho, que a presidirá, e de 2 juízes classistas, nomeados estes pelo presidente do TRT, na forma da lei, permitida uma recondução. 112 e 116. 72. Competência. Compete conciliar e julgar os dissídios individuais e coletivos entre trabalhadores e empregadores, abrangendo os entes de direito público e externo e da administração pública direta e indireta das entidades governamentais, na forma da lei, outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, bem como os litígios que tenham origem no cumprimento de suas próprias sentenças, inclusive coletivas. 73. Recorribilidade das decisões do TST. São irrecorríveis, salvo as que denegarem mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção e as que contrariem a Constituição ou declarem a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, caso em que caberá, respectivamente, recurso ordinário e extraordinário para o STF. Justiça Eleitoral. 74. Organização e competência. Serão dispostas por lei complementar, 121, mas a CF já oferece um esquema básico de sua estrutura.
Ela se compõe de um TSE, seu órgão de cúpula, de TRE, e de juízes eleitorais e de juntas eleitorais. 118. A composição do TSE está prevista no art. 119. A do TER no art. 120. Os juízes eleitorais são os próprios juízes de direito da organização judiciária estadual. 121. 75. Recorribilidade de suas decisões. São irrecorríveis as do TSE, salvo as que denegarem o habeas corpus, o habeas data, o mandado de segurança e o mandado de injunção, e as que contrariem a Constituição, julgarem a inconstitucionalidade de lei federal, das quais caberá recurso ordinário e extraordinário, respectivamente para o STF. Justiça Militar. 76. Composição. Compreende o STM, os tribunais de juízes militares instituídos em lei, que são as auditorias militares, existentes nas circunscrições judiciárias, conforme dispõe a Lei de Organização Judiciária Militar, Decreto-Lei 1003, 69. A composição do STM está no art. 123. 77. Competência. Processar, julgar os crimes militares. Sobre o Estatuto da Magistratura e garantias constitucionais do Poder Judiciário convém ler o livro, pois fica difícil resumi-lo. Pages. 572 a 578. Das funções essenciais à Justiça. 78. Funcionamento da Justiça, nemo iudex sine actore. Significa que não há juiz sem autor. Revela que a Justiça não funcionará se não for provocada. A inércia é para o juiz garantia de equilíbrio, isto é, imparcialidade. Isso justifica as funções essenciais à justiça, institucionalizadas nos arts. 127 a 135. O advogado. 79. Uma profissão. A advocacia não é apenas uma profissão, é também um ônus e uma árdua fatiga posta a serviço da justiça. É um dos elementos da administração democrática da justiça. É a única habilitação profissional que constitui pressuposto essencial à formação de um dos poderes do Estado, o judiciário. 80. O advogado e a administração da justiça. A advocacia não é apenas um pressuposto da formação do judiciário, é também necessária ao seu funcionamento. É indispensável a administração da justiça. 133. 81. Inviolabilidade. A inviolabilidade prevista no art. 133, não é absoluta. Só o ampara em relação a seus atos e manifestações no exercício da profissão, e assim mesmo, nos termos da lei. Ministério Público. 82, Natureza e princípios institucionais. A Constituição lhe dá o relevo de instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. As normas constitucionais lhe afirmam os princípios institucionais da unidade, da indivisibilidade e da independência funcional e lhe asseguram autonomia administrativa. 169. 83. Estrutura orgânica. Segundo o art. 128, o MP abrange 1. O MP da União, que compreende o MP Federal, o MP do Trabalho, o militar e o do Distrito Federal. 2. MP dos Estados. Ingressa-se na carreira por concurso de provas e títulos, assegurada a participação da OAB em sua realização, observadas as nomeações, a ordem de classificação. As promoções de carreira e aposentadoria seguem as regras do art. 93, e em sexto. 84, garantias. Como agentes políticos precisam de ampla liberdade funcional e maior resguardo para desempenho de suas funções, não sendo privilégio pessoal as prerrogativas da vitaliciedade, a irredutibilidade, na forma do art. 39, parágrafo 4º, TEC, 19, 98, e a inamovibilidade, 128, parágrafo 5º, e 85, funções institucionais, estão relacionadas no art. 129. Advocacia Pública. 86. A Advocacia Geral da União é prevista no art. 131, que diretamente ou através de órgãos vinculados, representa a União judicial e extrajudicialmente.
tem por chefe o advogado-geral da União, de livre nomeação do presidente dentre cidadãos maiores de 35, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Serão organizados em carreira, em cuja classe inicial ingressarão por concurso. 87. Representação das unidades federadas. Competem aos seus procuradores, organizados em carreira, em que ingressarão por concurso. Com isso se institucionalizam os serviços jurídicos estaduais. 88. Defensorias públicas e a defesa dos necessitados. A CF prevê em seu art. 134, a Defensoria Pública como instituição essencial à função jurisdicional, incumbida da orientação jurídica e defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do art. 5º, o CHIV. Lei complementar a organizará, conforme disposto nos art. 21, CHI, e 22, CHV. Dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, dos Estados Federados. 89, Autonomia dos Estados. A CF assegura, consubstanciando-se na sua capacidade de auto-organização, de auto-legislação, de autogoverno e de auto-administração. Arts. 18, 25 e 28. 90, Auto-organização e poder constituinte estadual. A auto-organização se concretiza na capacidade de dar-se a própria Constituição. 25. A CF assegurou aos Estados a capacidade de auto-organizar-se por Constituição própria, observados os princípios dela. A CF é poder supremo, soberano. O poder constituinte estadual é apenas autônomo. 91. Formas de expressão do Constituinte estadual. Sendo subordinado ao poder constituinte originário, sua expressão depende de como lhe seja determinado no ato constitucional originário. Se expressa comumente por via de procedimento democrático, por via de representação popular, como a Assembleia Estadual Constituinte, com ou sem participação popular direta. 92. Limites do poder constituinte dos Estados. É a CF que fixa a zona de determinações e o conjunto de limitações à capacidade organizatória dos Estados, quando manda que suas constituições e leis observem os seus princípios. 93. Princípios constitucionais sensíveis. São aqueles enumerados no art. 34, vi, que constituem o fulcro da organização constitucional do país. A inclusão de normas na Comissão Europeia em desrespeito e esses princípios poderá provocar a representação do Procurador-Geral da República, visando a declaração de inconstitucionalidade e decretação de intervenção federal, art. 36, e, parágrafo 3º. 94. Princípios constitucionais estabelecidos. São os que limitam a autonomia organizatória dos Estados. São aquelas regras que revelam, previamente, a matéria de sua organização e as normas constitucionais de caráter vedatório, bem como os princípios de organização política, social e econômica, que determinam o retraimento da autonomia estadual, cuja identificação reclama pesquisa no texto constitucional. Podemos encontrar algumas nos seguintes arts. 37 a 41, 19, 150 e 152, 29, 18, parágrafo 4º, 42, 93, 94 e 95, 127 a 130, etc. Ler mais sobre o assunto, pagues. 593 a 599, 95, Interpretação dos princípios limitadores da capacidade organizadora dos Estados. Cerne a essência do princípio federalista, hão de ser compreendidos e interpretados restritivamente e segundo seus expressos termos. Admitir o contrário seria superpor a vontade constituída à vontade constituinte. Competências estaduais. 96. Competências reservadas aos Estados. São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. Art. 25, parágrafo 1º. Em verdade, não só competências que não lhes sejam vedadas, que lhes cabem, pois também lhes competem competências enumeradas em comum com a União e os municípios. 23, assim como a competência exclusiva referida no art. 25, parágrafo 2º e 3º. 97, competências vedadas ao Estado. Veda-se-lhe explicitamente.
estabelecer cultos religiosos ou igrejas, recusar fé aos documentos públicos, criar distinções entre brasileiros ou criar preferências em favor de qualquer das pessoas jurídicas de direito público interno, suspender o pagamento de dívida fundada por mais de 2 anos, deixar de entregar receitas tributárias previstas em lei aos municípios.